Hoje nós vamos falar um pouco sobre a minha experiência na Alemanha. Morei na Alemanha durante 4 anos e eu tenho muito boas lembranças. O que na cultura alemã me interessou desde o início foi a música. Eu sou violinista e toquei em orquestras e sempre gostei de música erudita, né? Então os grandes músicos alemães sempre me chamavam a atenção. Bach, Beethoven, mas também Brahms, Schubert, Schumann, as canções, né? O canto e a música, né? Dos oratórios e das cantatas, né? Me chamavam muito a atenção. Pela força da música, mas eu também queria compreender as letras. Então foi assim que eu fui querendo começar a aprender alemão. É uma cultura forte, onde as pessoas leem muito, né? E tem muitos livros, é um dos países que mais publicam livros no mundo. A feira de Frankfurt é uma feira de livros que é muito conhecida, né? E eu já sabia disso. Meu avô, quando eu era pequena, me passava livros de um austríaco chamado Stefan Zweig, que escreveu sobre o Brasil. Ele escreveu o livro Brasil, País do Futuro, que eu estou relendo no momento, né? Falando das nossas possibilidades, das nossas potencialidades como país, né? E naquele momento, era 1939 até 1941, ele morou até inclusive em Petrópolis, né? A Europa estava dilacerada pela Segunda Guerra Mundial. E por isso, Stefan Zweig veio para o Brasil. Ele escreveu esse livro, estudou sobre a história do Brasil, sobre o povo do Brasil, sobre a mentalidade aqui, sobre as possibilidades e potencialidades que nós temos. Então, tem muito mais interculturalidade, interface entre a cultura alemã e a brasileira do que a princípio possa parecer. Porque quando eu estive lá, conheci muitas brasileiras casadas com alemães, existe muito interesse entre as duas culturas, né? Muitos alemães se interessam muito pelo Brasil e o que me chamou muito a atenção, eu não sabia disso, né? Antes de viajar para lá, é que o país de sonho de muitos alemães é conhecer o Brasil, conhecer a Amazônia, conhecer as praias brasileiras, conhecer as festas do Brasil e o povo brasileiro, né? Então, eles têm uma palavra para isso, né? Das Traumland, Brasília, né? O país de sonho, né? Muitos alemães sonham com uma viagem para o Brasil. É caro, né? Muitos trabalham e vêm para o Brasil quando jovens, mochilando, né? Quando eu estive nas praias do Nordeste, conheci vários que fizeram assim Sommerjobs, né? Trabalharam no verão, fizeram trabalhos de estudante, juntaram dinheiro e vieram para o Brasil mochilando, né? E fizeram isso para conhecer esse país, essas praias, essa natureza abundante, né? Que é uma marca do nosso país, né? Que é a abundância de recursos naturais que nós temos. Então, essa diferença, essa polaridade eu não diria, mas assim, é quase como se fosse um contraste cultural, né? Entre a abundância da natureza do Brasil e do povo brasileiro ser aberto e cordial, digamos, né? E um povo assim afável e um povo curioso, né? Pela cultura estrangeira e esse contraste, né? Com os alemães, um país super populoso, que tem vizinhos assim não muito fáceis como a Inglaterra e a França, e um país assim também com as pessoas com um caráter diferente, né? Depois de tantos embates pela sobrevivência, né? Também pelos recursos que não são, né, tão abundantes, por vários motivos. E os alemães, então, eles têm um caráter já diferente, eles são introvertidos, eles são sérios e eles prezam pela franqueza.
Então, para eles é importante dizer o que eles pensam no momento, no momento que eles não são satisfeitos. Para eles é importante dizer. Isso é uma marca deles. Pode, às vezes, são mal interpretados, podem ser vistos como não tão bem educados, né? Aqui no Brasil nós temos essa dificuldade de falar as coisas na hora, quando tem que ser falado. Mas essa franqueza, essa sinceridade do caráter está na ética deles, né? Eles precisam dizer o que eles pensam para transformar o que não está bem. E na minha concepção, brasileiros e alemães, né, tem muito que aprender entre si, né? Nós temos muito que aprender em termos de nos concentrarmos mais e sermos mais observadores, estudiosos, né? E os alemães também têm muito que aprender com a nossa expansividade, com a nossa abertura cultural, né? Então, a minha experiência na Alemanha foi uma experiência muito rica. Eu morava na França, em Paris, onde eu estudava no conservatório Frédéric Chopin, e eu tocava com várias orquestras, tinha trios, fazia música de câmara com grupos muito bons, falava francês em alto nível. Então eu tinha vários grupos de amigos jovens, né? Eu era muito jovem, eu fui para a França com 21 anos. Então assim, eu tinha um grupo de amigos com que eu me relacionava e eu estava muito bem na França, né? Mas quando eu fui para a Alemanha foi um novo começo na minha vida. Eu não falava alemão, eu tinha somente algumas noções que eu tinha estudado sozinha, né? E quando eu fui para lá é que eu realmente aprendi o alemão. Então demorou, né, 1 ano, 2 anos até eu começar a poder me exprimir em alemão e ter conversas em alemão, né? Porque no começo conversava com os amigos sempre em francês. Então todo esse período também de estudar arduamente e de ter uma atitude bem assim proativa em termos de aprender, inclusive pela integração, eu queria me integrar com alemães, né? Sair um pouco do gueto, né, dos brasileiros que não falam alemão. Então, esse período que eu precisei foi para mim assim um período importante, em que para mim ficou muito claro que eu queria realmente aprender alemão e eu precisava de aprender alemão. Então, essa cultura aqui me chamou a atenção pela música, pela literatura e pela filosofia. Eu estava ali e eu queria ler aqueles autores ali, né? Eu tinha livros em casa e eu tinha a possibilidade de conversar com pessoas cultivadas e foi um estímulo muito grande de melhorar o meu alemão. Não apenas o alemão de leitura, mas também o alemão para uma conversa, né? Falado. Então, eu ouvia a rádio o dia inteiro, eu via televisão, né? Porque com a televisão facilita, quando a gente entende um pouco de política internacional e os assuntos chegam, você vê as imagens, aí você pode compreender o que está acontecendo, né? Então, esse período foi muito rico para mim, de conhecimento e de aprendizado, né? E também em termos de personalidade mesmo, de construir uma personalidade de busca de compreensão melhor, né? Então, quais são as lembranças que ficaram para mim, as lembranças mais importantes que ficaram para mim desse período que eu morei na Alemanha? Principalmente o respeito entre as pessoas, o respeito com as mulheres, né? Poder andar à noite, de madrugada, sozinha, no trem, no metrô, ter transporte em comum de qualidade, com bom preço, ter ônibus e trens silenciosos, né? Confortáveis e onde as pessoas idosas são esperadas, né, para subir e descer, einsteigen, aussteigen, e também tem várias atividades que você pode fazer na Alemanha, né, dependendo do momento em que você está, né? Se é verão, você pode andar de bicicleta nos parques, que são maravilhosos, parques com muito verde, belas árvores, um paisagismo assim, que é um modelo, né? E onde as pessoas fazem piquenique, curtem a natureza, e andar de bicicleta assim livremente
tanto nos parques quanto nas cidades, nas ciclovias super modernas, né, bem estruturadas no centro da cidade. É um grande prazer que eu recomendo a você que quer viajar para a Alemanha. Né? Tem também outras coisas que que são muito legais para fazer na Alemanha, né? A maioria das pessoas que quer ir para a Alemanha quer ir para beber cerveja. Eu recomendo que você vá num período que você possa ir para um Biergarten, né? Um jardim da cerveja, onde eu morei em Munique, tinha muitos. Então, como eu tinha criança pequena, minha filha estava pequena, ela ficava brincando e a gente podia conversar com calma. Nesses Biergarten, a gente pode beber a cerveja ou a água, ou radler, que é a cerveja misturada com refrigerante para os jovens, e comer brezel, né, que é esse pãozinho delicioso, salgado, e também aquelas comidas deliciosas dele, né, que é Wurst, Sauerkraut e muito mais, né? Mit Senf, ohne Senf, com mostarda, sem mostarda, né? Aquela salsicha alemã típica com repolho, que tem vários tipos de repolho. Então, assim, essas lembranças ficaram para mim, porque foi um momento para mim na minha vida em que houve um aprendizado e houve um crescimento muito grande. Também devido às dificuldades. Eu, como uma jovem mãe, né, sem a minha família brasileira presente lá, tive dificuldades, inclusive, de relacionamento, para criar minha filha no início, né? E tudo isso foi também determinante para a minha volta ao Brasil. Quando eu voltei ao Brasil, depois de mais ou menos 4 anos, eu pude dar mais valor ao Brasil, compreender melhor as potencialidades do nosso país e foi um novo começo, mais um novo começo na minha vida. Eu reconheço que foi um momento também não muito fácil, porque a gente se adapta fácil a tecnologias e a modernidades, né, dos países desenvolvidos. E também eu tinha ido para lá justamente porque eu gostava da civilização no sentido do respeito ao outro, do respeito à mulher, do respeito ao mais vulnerável, do respeito aos direitos humanos, né? Da acessibilidade ao conhecimento, né? Então, essas coisas que eu tinha gostado, que eu tinha admirado, que eu tinha apreciado na Alemanha, claro que quando eu voltei para o Brasil, eu senti um pouco mais forte tudo que nosso caminho que nós ainda temos a percorrer. Então, para você que quer viajar para a Alemanha, né, nesse momento ainda não é possível, porque nós temos esse período, né, de não poder viajar, mas você que quer aprender alemão e que planeja, né, mais tarde viajar para a Alemanha, a minha dica é visitar os jardins da cerveja e andar de bicicleta nos parques. Se for inverno, você pode ir para os museus, tem milhões de museus, tem vários museus muito bons. Em Munique tem um museu onde tem todos os aviões, os carros, tudo que foi feito desde o começo na Alemanha. Tem outros museus, se você for a Berlim, vá ao Museu do Muro, né, que conta toda a história do Muro de Berlim, né, desde que foi construído em 1961 até quando ele foi derrubado em 89. E tem vários outros museus. Em cada museu que você vai, tem um restaurante que tem alimentação de alta qualidade, com desconto, né, porque tem subvenção do Estado. E tem todo um programa de apoio aos estudantes, né? Se você é um estudante ou se você quer continuar os seus estudos lá, vale a pena, porque é um país que dá apoio ao estudo, dá apoio a quem estuda, então tem facilidades para os estudantes. É isso por hoje. Contei um pouco da minha história e se você gostou, comente aqui a sua experiência na Alemanha, se você esteve já na Alemanha, se você tem vontade de conhecer a Alemanha, o que te impressionou lá, o que foi bom para você na sua viagem
e o que você tem vontade de fazer quando você viajar novamente ou quando você fizer a sua primeira viagem. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, salve para você e inscreva-se no canal. Inscreva-se aqui no canal para você receber todas os novos vídeos, né? Ative o sininho das notificações. Tudo isso é um apoio para o nosso trabalho. Então, muito obrigada por assistir a esse vídeo e até o próximo vídeo.